vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, então, mesmo que não presencialmente, mas de uma forma virtual, para a nossa 10ª aula do curso básico de teologia. Nós já chegamos à nossa 10ª aula. Se você está nos assistindo pela primeira vez por este vídeo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Diego Toloto. Eu estou aqui ministrando esse curso de teologia básica e nós já estamos na 10ª aula. Portanto, se você quiser, fique à vontade aí para se guiar pelo canal e assistir às outras aulas que nós temos disponíveis anteriores a essa. Eu já fiz a minha oração para poder iniciarmos a aula hoje. Se você ainda não fez a sua oração, eu aconselho que você pause o vídeo, faça a sua oração pedindo a orientação de Deus para o nosso estudo. Também já separe seu material, papel, caneta, para você tomar nota das coisas que forem ditas aqui. Vamos então, de fato, dar início à nossa 10ª aula. Antes de nós começarmos com o assunto da 10ª aula, eu gostaria de salientar a aula 6. Se você ainda não fez a 6ª aula, eu aconselho que você pare esse vídeo e você faça a 6ª aula. Muitas coisas que serão ditas aqui hoje, assim como coisas que foram ditas na aula 9, na aula 7, na aula 8, é necessário que haja a compreensão da transição das leis. É necessário que se tenha entendido de uma forma clara a aula 6, onde nós falamos da transição do Velho para o Novo Testamento. Aula importantíssima para a compreensão do curso e para a compreensão das Escrituras do nosso Senhor Deus. Portanto, vamos dar início agora à nossa aula 10, oferta na adoração. Nós vimos na aula passada como Deus organiza a sua igreja. A igreja da qual Jesus Cristo é o cabeça, e Deus dá padrões, Deus dá ordens para a sua igreja e para cada respectiva função dentro do seu corpo. Hoje nós vamos ver um item muito importante dentro da adoração a Deus, que é realizado no culto de adoração a Deus, a oferta na adoração. Como nós devemos ofertar a Deus? Como Deus se agrada que nós ofertemos o nosso dinheiro a Ele? Um assunto aí, infelizmente, muito delicado. O ato de ofertar financeiramente sempre tem sido uma parte da vida piedosa e uma maneira de louvar a Deus. Quando nós damos o nosso dinheiro, a nossa posse física, nós estamos mostrando o nosso compromisso, nossa gratidão, nossa disposição de sacrifício e a nossa atitude. O sacrifício a Deus por meio das ofertas mostra muito sobre o coração de um cristão. Nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender a essência pura da oferta ao nosso Deus. O Novo Testamento vai ensinar claramente que os cristãos irão ofertar o seu dinheiro a Cristo. O problema é que as religiões humanas, dos falsos profetas, os falsos ensinos, têm utilizado esse ensino para oprimir e para explorar o povo. O resultado disso são muitas pessoas temendo ser roubadas pelos homens e acabam não ofertando a Deus, acabam pecando, acabam cometendo muitos pecados relacionados à oferta a Deus, devido a esses falsos ensinos, desses falsos profetas. Até mesmo as pessoas não querem ouvir falar de Deus e dizem, quando são convidadas a ir à igreja: não adianta, vocês só querem meus 10%. Aquele lugar só pede dinheiro. Frases que já estão aí marcadas na vida religiosa, porque esses homens, esses falsos profetas, torceram a palavra de Deus, utilizando o ato de ofertar a Deus para seus fins próprios, seus fins lucrativos, e torceram aí a palavra pura e a essência verdadeira de Deus. Hoje,
nós vamos ver o que Deus fala a respeito da oferta a Ele. Como Deus espera que eu e você ofertamos a Ele na nova aliança. Como nós estamos fazendo com todas as aulas e com todas as matérias, nós sempre estamos fazendo aqui um paralelo do Velho com o Novo Testamento. Por que nós fazemos isso? Nós precisamos compreender que a maioria dos falsos ensinos, a maioria dos falsos profetas, se utilizam de passagens nas Escrituras que estão originadas no Velho Testamento. E de lá eles extraem ensinos que não são para nós hoje, que na verdade são para o ganho próprio deles. Esse é o caso do dízimo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 27. Nós falamos nas nossas primeiras aulas, o livro de Levítico, ele traz aí as leis de Deus para a nação de Israel. E no final do livro aí, nós vamos ler os versículos de 30 a 34. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se tiver alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados, não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Lembra do nosso exercício? Para fazermos as perguntas para o texto, para nós podermos compreender o contexto das passagens, nós podemos ver aqui que o contexto é o dízimo, não é? O significado da palavra dízimo aí se refere a 10%. Aqui nós já podemos ver que esse dízimo é da terra, é dos cereais, vem dos animais. Nós já podemos ver que esse dízimo não está relacionado a dinheiro. Outro ponto muito importante na questão desse dízimo é o versículo 34. São esses os mandamentos que o Senhor, os mandamentos que Deus ordenou a quem? A Moisés, no Monte Sinai. Para quem? Para os israelitas. Nem eu, nem você somos israelitas. E mesmo que fôssemos, nós já estamos regidos debaixo de uma nova aliança, e não de uma velha aliança, onde se encontra aqui essa passagem em Levítico. Considerado essa passagem como o primeiro dízimo. Tá? Daí alguns teólogos dão aí o nome de o primeiro dízimo. Qual era a finalidade desse primeiro dízimo? Qual era a finalidade de se dizimar? Por que era dizimado? Vamos abrir agora lá no livro de Números, no capítulo 18. Vamos ler os versículos de 21 a 24. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir as responsabilidades pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como retribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O dízimo tinha uma finalidade. A finalidade do dízimo era sustentar os levitas, que não receberam herança nenhuma da terra. Eles ficaram incumbidos de cuidar das coisas santas, do tabernáculo, das coisas que envolviam a adoração a Deus. Portanto, todos os outros povos, todos os outros israelitas, deveriam dar o dízimo para que os levitas pudessem ter sustento. O dízimo não era dinheiro, o dízimo era alimento. O dízimo
foi dado um mandamento à nação de Israel e a finalidade do dízimo era sustentar levitas. Mais uma vez perguntamos, temos levitas hoje? Existem os levitas hoje? É óbvio que não. Todos nós somos adoradores a Deus agora. Todos nós temos a responsabilidade de nos entregarmos, entregar o nosso corpo, os membros do nosso corpo para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Não existem mais levitas. Mais um ponto aí que se contradiz com o ensino de que hoje o dízimo é uma oferta obrigatória para os cristãos. Os levitas não herdaram nenhuma parte da terra prometida, como eu disse. Portanto, precisavam aí do sustento que vinha do dízimo dos israelitas. Oferta obrigatória da produção do campo. Olha aí que interessante. O dízimo não era dinheiro. Deuteronômio, capítulo 14. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 14. Vamos fazer a leitura agora do 22 ao 29. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. E a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata. Levem a prata ao local que o Senhor Deus tiver escolhido. Com a prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho e outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor seu Deus abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Olha que passagem interessante para nós extrairmos ensinamentos sobre o dízimo. Considerada por alguns intérpretes judeus como o segundo dízimo, a produção do campo, do gado e das ovelhas. Deveria ser levado ao santuário central em espécie para ser comida na área do templo. Se uma família morasse longe, ela poderia trocar isso por dinheiro, levar até o local do templo, lá comprar novamente seu sacrifício em comida para poder realizar então este ato de adoração a Deus por meio do dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro. Olha este exemplo aqui em Deuteronômio, capítulo 14, do 22 ao 29. Se o local onde eles tivessem que levar tudo aquilo que eles tinham colhido, 10% da sua colheita, e aquilo fosse muito, e o local que eles tivessem que levar fosse longe, eles poderiam vender, trocar aquilo por prata, ir até o local onde Deus escolheria para pôr o seu nome. Lá eles comprariam novamente comida. Veja que o dízimo nunca foi dinheiro. E ele tinha suas finalidades, não é? Nós estamos vendo aqui que essa oferta obrigatória, a pessoa participava dessa oferta. Eles comiam, eles iam lá para comer, para se alimentar. E nós vemos aqui também que o dízimo era colhido a cada 3 anos para os levitas, para as viúvas, para as pessoas em necessidades. Olha que interessante. Não é? Por que tem pessoas ensinando que hoje nós devemos dar o dízimo,
Mas nem isso eles estão fazendo direito. Por que não estão seguindo aqui, já que estão dizendo que deve dar o dízimo, por que não estão seguindo a essência pura do dízimo nas escrituras? Por que estão escolhendo, até estão adorando de forma errada, porque o dízimo não é nova aliança, e ainda fazendo isso de forma mais errada ainda? Podemos ver a que ponto chega o ser humano e a ganância do homem. Podemos ver a que ponto chega a distorção da palavra de Deus quanto às coisas ligadas à igreja, que deve pertencer a Deus, que Jesus Cristo é o cabeça. Ele está dizendo para nós, por meio das suas escrituras, que o dízimo era uma obrigatoriedade para a nação de Israel. Aparentemente, o ofertante, como eu disse, poderia usar parte desse dízimo para uma festa no santuário. Os versículos 26 e 27. A pessoa que estava fazendo a oferta participava, não é? A cada 3 anos não deveria ser levado ao santuário, mas deixado em casa. Era para os levitas e para os pobres. Olha aí que interessante. Outras ofertas que a nação de Israel tinha aí a obrigatoriedade de fazer. Neemias capítulo 10, versículo 32. Vamos abrir lá em Neemias capítulo 10, versículo 32. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus. Era uma taxa de serviço para o templo de Deus, uma espécie de IPTU. Vamos ver também lá em Êxodo, no capítulo 30, Êxodo capítulo 30, os versículos de 11 a 16. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida ao ser for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida, receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazerem a propiciação por suas vidas. A taxa era usada, então, aí para a confecção de colchetes. A gente pode ver isso em Êxodo 38, aí, os versículos de 25 a 28. Você pode fazer a leitura aí, anotar e fazer a leitura na sua casa. Êxodo, capítulo 23, versículos de 10 a 11. Mais uma oferta obrigatória que a nação de Israel tinha como mandamento. Versículo 10. Plantam e colham em sua terra durante 6 anos. Mas no sétimo, deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. O 7º ano era o ano de descanso da terra. Deus prometeu a colheita do 6º ano seria o suficiente para os 2 anos. Olha que interessante lá em Levítico, capítulo 25, os versículos de 20 a 23. Levítico 25, versículos de 20 a 23. Vocês poderão perguntar: o que iremos comer no 7º ano se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saiba que enviarei a vocês minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Então Deus aí dando também mais uma oferta obrigatória, que era a oferta do 7º ano,
né, no qual o 7º ano a terra tinha que descansar. Levítico 19, do 9 ao 10, a oferta dos cantos. Levítico 19, vamos lá para o capítulo 19 de Levítico agora. Vamos ler os versículos de 9 a 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui conhecida como a oferta dos cantos, que era deixar parte da colheita para os pobres e para os estrangeiros. Veja que Ruth, no livro de Ruth, fez uso aí dessa oferta. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daqueles que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Aí nós temos então o exemplo de Ruth se beneficiando dessa oferta, que também era uma obrigação para os israelitas. Nós vimos que os israelitas tinham que ofertar muito, não é? Existem cálculos estimados aí feitos pelos teólogos que dizem que os judeus eram obrigados a dar de 25% a 35% da sua produção ou renda bruta. Não era só 10%, não é? Era de 25% a 35% da sua produção ou renda bruta. Nós podemos ver que os judeus eram generosos em suas ofertas. Os mandamentos de Deus para os judeus quanto a ofertar colhiam então algo em torno de 25% a 35% da renda bruta aí dos judeus. Além das ofertas obrigatórias, existiam também ofertas de livre e espontânea vontade. Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, os versículos de 10 a 11. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem com vocês. Aí as ofertas dos primeiros frutos. Êxodo 35, versículos de 4 ao 9. Ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo e seus utensílios, no qual os judeus ofertaram tanto que tiveram que pedir para parar, que já era mais do que o suficiente, oferta voluntária. As ofertas obrigatórias foram dadas ao povo de Israel, os judeus. Eles estavam subordinados à lei de Moisés, a velha aliança. Essa lei foi dada somente aos judeus. O dízimo não era obrigatório para qualquer outro povo além dos judeus. Naquela época, existiam muitos outros povos além dos judeus. Mas o dízimo era obrigatoriedade somente para os judeus. Somente os israelitas receberam esse mandamento. Os outros povos não receberam. A igreja teve início com uma grande vontade de ajudar. Nós vamos ver agora os princípios do Novo Testamento quanto à contribuição para Deus. Os princípios da nova aliança. Agora sim, se englobando eu e você. Nós que aceitamos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que entendemos que o seu sangue pagou um alto preço para firmar uma nova aliança conosco, deixando a velha para trás, conforme nós vimos na aula 6. A igreja teve início no capítulo 2 de Atos, com Pedro pregando o evangelho, e ali mais de 3.000 pessoas foram batizadas e a igreja teve início. E nós podemos ver que esse início que teve a igreja
no livro de Atos, no capítulo 2, foi com uma vontade de ajudar, com uma vontade de dar. A igreja teve essa disposição. Atos 2, 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram cada um conforme a sua necessidade. Nós vemos aqui que eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e distribuíam ali conforme as suas necessidades. Veja que aqui era algo voluntário. Ninguém estava pedindo, ordenando que eles fizessem isso. Era uma oferta voluntária que esses primeiros cristãos estavam fazendo. Em Atos capítulo 2, que foi o dia de Pentecoste, tinha judeus de vários cantos do mundo reunidos para a festa de Pentecostes. Então Pedro ali, o reino de Deus se inicia com grande poder e Pedro prega o evangelho ali para todos aqueles judeus. E ali mais de 3.000 pessoas aceitam o evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo e se batizam. E os apóstolos ali, nós podemos ver no versículo 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos estavam ali continuando instruindo, ensinando aquelas pessoas que estavam maravilhadas com o poder de Deus, com a igreja iniciando. Essas pessoas, muitas delas, já tinham acabado com as suas reservas, pois eles não tinham vindo para ficar tanto tempo para a festa de Pentecoste. E eles já não tinham mais ali de onde tirar o sustento. Então, entre eles começaram a repartir os seus bens, para que todos pudessem ficar ali, sendo alimentados espiritualmente pelo ensino dos apóstolos. Olha que iniciativa maravilhosa desses cristãos do primeiro século. Foi um transbordar de corações, à medida da necessidade. Veja que isso era feito para atender necessidades, com um ato lindo de transbordar de corações. Foi de livre vontade, mas nós podemos ver que isso foi com muita vontade. Olha Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Veja que isso era de livre e espontânea vontade, mas essas pessoas tinham muita vontade. Era um transbordar de coração, onde todos ali estavam sendo amplamente sustentados para que pudessem continuar recebendo os ensinos e a testificação da ressurreição de Jesus por meio dos apóstolos. A contribuição mostra muito sobre o nosso coração. Olha, essa aqui podemos dizer que é a lição primordial para a oferta ao Senhor. A nossa contribuição a Deus mostra muito sobre o nosso coração. Como está o nosso coração? Somos dependentes de Deus e não do dinheiro. Jesus enfatizou isso. Vamos abrir o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21, os versículos de 1 a 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando sua contribuição nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocando 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Jesus enfatizou todo o seu sustento. Ela deu tudo aquela que tinha. Ela se entregou completamente
com a sua oferta, diferente dos outros que estavam dando aquilo que estava sobrando. Ele comparou ela com os outros que davam a oferta daquilo que sobrava, não é? Deus quer as nossas primícias. Por quê? Porque Ele deu as suas primícias para nós. Ele deu o seu primogênito, Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Ele espera de nós que nós também demos a Ele as nossas primícias, ou seja, o nosso primeiro em tudo. A oferta deve ser feita conforme a prosperidade. Olha que interessante. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Vamos ver aqui agora o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dando instruções precisas, específicas de como deve ser feita a oferta ao Senhor. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Não há menção de quanto você deve ofertar. É de livre vontade. Exige uma avaliação séria, profunda e honesta da sua parte. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei à igreja da Galácia. É uma ordem, é um mandamento. Façam como ordenei às igrejas da Galácia. Separe uma quantia de acordo com a sua renda, conforme a sua prosperidade. Não tem um valor estipulado, 10%, 20%, 5%. Isso é entre você e Deus. Uma avaliação séria e honesta entre você e Deus. Havia uma necessidade, não é? Os santos de Jerusalém. O propósito era suprir as necessidades dos santos. Era necessário auxiliar os nossos irmãos. A oferta tem como objetivo primordial, objetivo principal, é igualar socialmente os nossos irmãos na questão do sustento. Não pode uns ter mais que outros, uns estar esbanjando alimento enquanto outros estão passando fome. É necessário que se haja um equilíbrio. O uso autorizado por Deus das ofertas é para o auxílio dos necessitados. Era uma ordem para todas as igrejas. Olha o versículo 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Uma ordem. No primeiro dia da semana. Era realizada todo domingo. Ah, Diego, mas por que tem que ser no domingo? Vamos pensar o seguinte aqui. Qual é o melhor dia para fazer a coleta, né, de todos os membros de uma igreja? Qual será que é o melhor dia? Obviamente é o dia em que todos vão estar reunidos. Qual é o dia que Deus deixou para que a sua igreja se reúna para adorá-lo e engrandecer o seu santo nome? É o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana é que Deus escolheu para que nós nos reunimos como igreja, para partir o pão, para realizar a Santa Ceia do Senhor, para fazer a coleta. É muito mais fácil ir lá fazer a coleta quando está todo mundo reunido, não é? Já como igreja, do que ficar indo na casa de cada um. Era mais ou menos isso aqui que Paulo estava querendo dizer. Portanto, a ordem é para que seja feito isso no primeiro dia da semana. Ah, mas era o primeiro dia da semana uma vez por mês? Não, todo o domingo. Todo o domingo, faça a coleta. Faça a coleta. Cada cristão deveria participar. No primeiro dia da semana, versículo 2. Cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda. Cada um que possuir uma renda deve ofertar a Deus. Quanto? Entre você e Deus.
não precisa pôr valor no papelzinho, a igreja, o pastor não precisa ficar sabendo, ninguém precisa ficar sabendo. É você e Deus quem deve fazer isso. Você com uma avaliação sincera. Lembra que a oferta mostra muito sobre o nosso coração. Você é quem faz uma avaliação sincera do quanto você pode ofertar a Deus. A quantidade ficava a critério da prosperidade de cada um. Podemos ver aqui, em 1 Coríntios 16, em 2 versículos, quanto Deus foi específico, quanto a forma que ele quer ser adorado por meio da oferta. Não é? Quantas lições importantes nós nos tiramos daqui. Isso deve ser feito todo domingo. É uma ordem, um mandamento. A quantia é entre você e Deus. Você deve reservar isso, ou seja, não é oferta a Deus, não é aquilo que eu tenho no meu bolso. Não é jogar aquelas moedinhas que eu tenho no meu bolso na hora que passa a salva. Isso tem que ser planejado, isso tem que ser reservado de antemão. Você tem que fazer aí um compromisso sincero entre você e Deus de quanto você vai ofertar mensalmente. Quanto você vai separar do seu salário, das suas primícias, você vai tirar primeiro para Deus, primeiro para a oferta. Quanto você vai tirar da sua renda, fazendo isso de uma forma reservada, ou seja, preparando de antemão. Olha que diferença, não é? Aí da velha lei. Lembra da aula 6? Que a velha lei era apenas uma sombra do que haveria de vir na nova aliança? Agora uma oferta que mostra muito sobre o nosso coração. Não tem uma obrigatoriedade de valor. Nós precisamos fazer uma análise sincera entre nós e Deus, mas ninguém precisa ficar a par dessa situação. Nós temos aí as ofertas das igrejas da Macedônia, mais especificamente as igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia, para os pobres da Judéia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, os versículos de 1 a 15, essa oferta era uma oferta voluntária, tá? Não era a mesma oferta de 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Nós podemos ver que os pobres da Judéia estavam passando uma necessidade, e essas igrejas, junto com a igreja de Corinto, que na verdade foi quem teve a iniciativa de juntas ofertarem para auxiliar esses irmãos da Judéia. E Paulo está dizendo agora à igreja de Corinto a respeito dessas ofertas, porque imagine a seguinte situação: 4 igrejas, uma grande, que no caso era Corinto, e outras 3 menores, que era Filipos, Tessalônica e Bereia. Corinto ali parte com a iniciativa de essas 4 se reunirem e apresentarem, levarem uma oferta para os pobres da região da Judéia. E isso está sendo muito bem feito, até que aquela igreja que iniciou essa iniciativa, que foi Corinto, começa ali a oscilar com esse compromisso. Então Paulo aqui está escrevendo e dando esse incentivo para que eles continuassem essa contribuição voluntária. E olha que lições bonitas nós podemos tirar quanto à oferta. 2 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler esses versículos gradualmente e ir comentando sobre eles. Versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Contribuir é o resultado de entender a graça de Deus em nossa vida. Quando nós contribuímos, quando nós ofertamos, nós estamos provando que entendemos o favor imerecido que Deus concedeu a nós. Que nós, sem merecer nada, sendo pecadores, sujos, imundos, recebemos de Deus o seu Filho primogênito, que morreu na cruz para levar o meu e o seu pecado, fazendo com que a ira de Deus se acendesse sobre seu próprio Filho, para que não recaísse sobre nós. Isso é entender o que Deus fez por nós. Quando ofertamos, nós compreendemos essa graça. Nós temos essa compreensão da magnitude do amor de Deus por nós. Versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade.
Essas igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, eram igrejas que estavam passando por severas tribulação. O texto diz extrema pobreza. Mesmo assim, eles ofertavam. É possível contribuir quando nós passamos por problemas. O compromisso que assumimos com Deus deve ficar em primeiro lugar. Deus deve ser as nossas primícias, independente se nós estamos passando por problema ou não. Esses irmãos das igrejas da Macedônia nos mostram que eles conseguiam, até passando por extrema pobreza, ofertar a Deus. Nós vamos ver a sabedoria desse ensino. Nós vamos ver que o meu muito não é... O meu muito pode ser pouco para outro, enquanto o meu pouco pode ser muito para outro. Por isso, na nova aliança não existe mais um valor estipulado. As ofertas devem ser feitas com alegrias, ainda no versículo 2, não é? Passando aí pela mais severa tribulação, a grande alegria deles em ofertar. Transbordavam em rica generosidade. Aí a oferta tem que ser feita com alegria, não com pesar no coração. Versículos de 2 a 3, o 2 nós já lemos, versículos 3. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. O ato de ofertar demonstra extrema generosidade. Não é? Aqui, como eu já disse no começo do contexto dessa passagem, uma oferta voluntária para ajudar os irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. E esses irmãos das igrejas da Macedônia fizeram isso por iniciativa própria. Olha que ensino maravilhoso sobre as ofertas. Versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. As ofertas devem ser voluntárias. Devemos ofertar a Deus um valor que nós escolhemos entre nós e Deus. Ofertar a Deus é um privilégio. Nós somos privilegiados por podermos contribuir com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, para podermos contribuir para a expansão do Evangelho, para podermos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Nós vamos ver mais para frente as formas autorizadas por Deus para o uso das ofertas em sua igreja. Versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Antes de nós pensarmos em ofertarmos o nosso dinheiro para Deus, nós devemos nos ofertar para Deus primeiro, por meio do Evangelho, onde nós entregamos toda a nossa vida a Jesus. Nós vimos na aula 7 que nós fazemos isso por meio dos passos de ouvir, se arrepender, confessar, se batizar, não é? Depois disso, as ofertas dominicais são uma continuação dessa entrega. Portanto, a oferta ao Senhor é um mandamento para os cristãos, não para os visitantes, não para as pessoas que estão ali sem entender o que está acontecendo. É um mandamento, uma ordem para os cristãos. Versículos 6 a 8, vamos ler até o 11 agora. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano.
Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. O encorajamento para ofertar é apropriado. O encorajamento para ofertar é bíblico. Muitas pessoas às vezes ficam bravas porque tem alguma mensagem ou durante a passagem da oferta é feito um encorajamento para que os irmãos ofertem. Isso é bíblico. Nós estamos vendo aqui Paulo fazendo o mesmo com as igrejas de Corinto, desde que esse encorajamento fique embasado no ensino verdadeiro sobre a oferta ao Senhor, desde que ele não saia pelos caminhos dos falsos ensinos. Deve ser, pode ver que, versículo 11, de acordo com os bens que vocês possuem. Não é? Você precisa ofertar de acordo com aquilo que você tem e não de acordo com o que você não tem. Devemos imitar o sacrifício de Cristo. Os versículos de 8 e 9 nós já lemos. Olha que lindo esse paralelo que nós podemos fazer com o ato de ofertar com o sacrifício de Cristo por nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Vamos ler os versículos de 5 a 11. Essa passagem que eu gosto muito. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Por meio do esvaziamento próprio, Deus se esvaziou. Deus não considerou o ato de ser divino, de ser Deus. Abandonou seu trono celestial, abandonou sua posição celestial e se fez carne na forma de Jesus Cristo para habitar entre nós. Foi humilhado aqui. Foi fiel até a morte e morte de cruz, para que no final fosse exaltado o nome de Jesus Cristo. O nome acima de todo nome. Aquele que é o cabeça da igreja. Aquele que nós temos como modelo. Aquele que quando nós vamos ofertar, nós devemos imitar esse sacrifício de Cristo. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Não ficar dando a nossa oferta com pesar, e sim com alegria. Se esvaziar daquele bem material, se esvaziar desse bem perecível e apresentá-lo como uma oferta de sacrifício, esvaziando a nós mesmos e ofertando a Deus com um coração generoso, obediente, entendendo o que nós estamos fazendo. A oferta de boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Olha que interessante. Vamos voltar lá em 2 Coríntios 8. Agora nós vamos ler o versículo 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Se há prontidão, a contribuição é aceitável, de acordo com o que você tem, e não de acordo com o que você não tem. Devemos ajudar uns aos outros, para que alguns não tenham demais e outros não tenham falta. Versículos de 13 a 15. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. A oferta tem o princípio de gerar igualdade. Hoje nós podemos estar ofertando
e auxiliando irmãos que estão passando por dificuldade. Amanhã podemos ser nós, esses irmãos passando por dificuldade, sendo auxiliados pelas ofertas ao Senhor. O princípio bíblico verdadeiro da oferta tem a essência pura de Jesus Cristo, não tem uma essência egoísta. Mais um aí incentivo às ofertas aí, continuando no livro de 2 Coríntios, as ofertas dos coríntios para os santos da Judéia, capítulo 9, verso 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Colhemos de acordo com a maneira que semeamos. Não podemos esquecer de que o pouco de alguém pode ser o muito para outro e vice-versa. Aquilo que eu considero pouco para mim pode ser tudo para alguém. Nós não podemos julgar as ofertas por valor, por quantia. Ah, não, mas eu estou ofertando muito pouco, eu oferto só isso. Esse só isso para você pode ser seu muito. Deus conhece a sinceridade do seu coração. Não estamos aqui falando de valores específicos, e sim do coração. A oferta mostra muito sobre o nosso coração para Deus. A contribuição deve ser planejada de antemão, como já dissemos. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Há a necessidade de fazer uma determinação com Deus do quanto você irá ofertar. Isso tem que ser planejado. A contribuição deve ser dada com alegria, não com tristeza, não com sentimento de obrigação. Deve ser conforme cada um decidiu, nunca forçado e menos ainda com tristeza por perder dinheiro. Se você está ofertando dessa forma, é melhor que você não faça. É melhor que você nem oferte, porque você está cometendo um pecado terrível. É melhor que você nem oferte se você está tendo esses tipos de sentimento. Deus garante ampla suficiência para o generoso. Note que no final isso vai resultar em ação de graças. Vamos ler que interessante essa passagem, versículo 8. Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu os bens aos necessitados, sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente, ao que semeia o pão, ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Note que o ato de ofertar, Deus vai garantir uma ampla suficiência quando nós ofertamos da maneira correta, como nós somos generosos, aquilo que nos é necessário. Vamos ficar bem dentro do contexto, não é? Versículo 8, que lhe seja acrescentada para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Não podemos confundir com aquilo que nós queremos que seja necessário para nós. Nós seremos amplamente sustentados por Deus neste ponto. E no final, isso vai resultar em ação de graças para Deus. A nossa oferta vai glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus. Devemos glorificar a Deus pelas ofertas que damos. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Quando nós ofertamos,
Isso é maravilhoso, isso é lindo. Quando você compreende o Evangelho, quando você compreende a verdadeira essência da oferta de Deus, quando você oferta a Deus da maneira correta, da maneira como Deus ensina, é um ato de evangelização. As pessoas vão olhar para a profundidade desse ensino, para a nossa obediência a esse ensino e vão glorificar o nome de Deus. Vão glorificar o evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. A oferta feita da maneira correta, como as Sagradas Escrituras ensinam, vão nos render orações por parte dos auxiliados, que vão estar orando por nós, porque nós estamos mostrando a insuperável graça que Deus nos concedeu às pessoas por meio do ato de ofertar. Ofertar a Deus mostra sobre o nosso coração. Essa é o lema essencial sobre a oferta. O nosso coração é revelado verdadeiramente por meio das nossas ofertas. Ofertar é um ato de obediência e agrada a Deus. Nós ofertamos para agradar a Deus. Essa é a razão principal para nós ofertarmos a Deus. Deus se agrada de nos ver felizes e fazermos algo em gratidão a Ele. Deus se agrada quando percebe que nós entendemos tudo que recebemos, tudo que temos, e queremos devolver parte disso para Ele, para o seu reino, para que o seu reino possa crescer, para que os nossos irmãos possam ser auxiliados, para que os trabalhos ministeriais possam ser impulsionados. Isso é a forma que mostramos que nós somos gratos a Deus pelo que recebemos, a forma como somos obedientes a Ele. Ofertar para auxiliar os necessitados é um uso aprovado da oferta, é auxiliar os irmãos e outras pessoas que precisam da nossa ajuda material. É necessário que nós mostremos graça por meio das nossas ofertas, por meio daquilo que temos materialmente falando também. 2 Coríntios 9:1, o exemplo nós já lemos, não é? Não tem a necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos, ou seja, assistência aos eleitos, assistência aos separados. Oferta para sustentar os obreiros é uma razão para ofertar a Deus. O próprio Jesus Cristo foi mantido em seu ministério por pessoas que seguiam os seus ensinos. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. O livro de Jesus é a Bíblia toda, não é? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, que haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradoras da casa de Herodes, Susanas e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Jesus e seus apóstolos receberam auxílio dos bens das pessoas que seguiam ele. Lucas, capítulo 10, versículos de 4 a 7, os discípulos que saíam para pregar o evangelho, para pregar as boas novas, receberam o seu sustento da parte daqueles a quem ministravam. Olha lá, Lucas capítulo 10, versículos de 4 a 7. Não levem bolsa nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ele voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Aqui os apóstolos, quando foram enviados por Jesus para pregar a palavra, recebiam sustento nos lares, nas casas. A igreja deve manter os ministros que a servem. Agora as cartas às igrejas no Novo Testamento, a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 6 a 10.
O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas para quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos, portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Muito bom. 1 Timóteo capítulo 5, versículos de 17 a 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. A igreja, então, uma das razões para ofertarmos é para sustentar os obreiros. A igreja tem que manter aí os seus ministros que a servem. Paulo recebia sustento da igreja em Corinto. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 2 Coríntios 11, do 7 ao 10. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me, a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Nós vemos aqui que os irmãos da Macedônia, mais especificamente a congregação de Filipenses, ofertava para ajudar Paulo no trabalho ministerial. Paulo recebia uma grande ajuda dessa congregação que ele nutria grande carinho, que estava lá na igreja de Filipos. Os filipenses ajudaram Paulo várias vezes no seu trabalho ministerial, como eu já disse, Filipenses capítulo 4, nos versículos de 14 a 20. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho e é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave e um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Paulo, então, recebendo aí auxílio mais de uma vez da igreja de Filipenses. Ofertamos para promover a obra missionária. A igreja no primeiro século sabia que precisava apoiar os missionários em suas viagens de pregação. Vamos abrir lá na carta agora de 3 João. Tá? 3 João só tem um capítulo. Vamos ver os versículos de 5 a 8. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito de seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É por isso nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses,
para que nós tornemos cooperadores em favor da verdade. A igreja sabia que era necessário apoiar os missionários em suas viagens de pregação. Ofertarmos para acumular tesouros nos céus. Mais uma razão aí para nós ofertarmos. Jesus nos recomendou que nós gastássemos o que não podemos guardar, de forma a ganhar o que não podemos perder. O dinheiro, o bem material, nós não vamos poder guardar. Quando nós morrermos, isso tudo será comido. Isso tudo vai ficar aqui. Então nós podemos gastar isso para nós ganharmos aquilo que nós não podemos perder. O tesouro nos céus, a salvação celestial. Lucas 12, versículos 33 e 34. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A oferta mostra muito sobre o nosso coração para Deus. Pensamentos errados sobre a oferta hoje em dia. Alguns pensamentos aí que estão fora do que aquilo que a palavra de Deus diz. O dízimo é obrigatório hoje em dia. Nós já vimos que o dízimo era uma lei do Velho Testamento, dado com o propósito de sustentar os levitas e os serviços do tabernáculo e do templo, lá em Números 18, 21 a 24. A mesma lei não é repetida no Novo Testamento. Nós não encontramos essa mesma lei repetida no Novo Testamento. O dízimo no Velho Testamento nunca foi dinheiro, e sim fruto das colheitas e rebanhos. Nós vimos isso em Levítico 27, os versículos de 30 a 34. Malaquias, uma passagem muito usada hoje em dia para se pedir o dízimo, o profeta do Velho Testamento falou sobre o dízimo que o povo de Israel estava esquecendo. Quem estava esquecendo era o povo de Israel. Vamos verificar o texto em Malaquias 3:10. Uma passagem aí bem conhecida hoje para se falar sobre dízimo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam que não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras no campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que o versículo 11 fala sobre colheitas dos frutos nos campos, mostrando mais uma vez, na própria palavra utilizada para pedir dízimo, que o dízimo nunca foi dinheiro. Ah, Diego, mas naquela época não existia dinheiro, era por isso que eles davam o alimento. Hoje existe dinheiro, né? A gente pode dar o dinheiro. Não é isso que as escrituras dizem. Vamos voltar na origem. Vamos voltar no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Antes de tudo isso que nós acabamos de ver. Gênesis 37, versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata, os ismaelitas que levaram para o Egito. Isso aconteceu antes da lei do dízimo. Ou seja, o dinheiro já existia, bem antes da lei. Isso não é desculpa. Ah, mas era alimento naquela época porque não existia dinheiro. Olha aí. Bem antes do dízimo, os irmãos de José venderam ele por prata. O dinheiro já existia. Outro pensamento errado sobre a oferta hoje em dia. Ofertar é dar esmolas. Muitas pessoas pensam que na igreja nós devemos dar esmola. Mas isso não bate com o princípio bíblico sobre ofertar. Pois a oferta a Deus é dada a partir de um planejamento. Nós vimos isso em 2 Coríntios 9, do 6 ao 7. Nós não vamos reler, né? Pois nós já vimos, você pode reler aí na sua casa se você quiser.
Mas a oferta tem que ser algo planejado entre você e Deus. Você precisa planejar mensalmente quanto você irá ofertar a Deus. E não dar aquilo que você tem no bolso. E não dar a esmola. Isso é um pensamento errado sobre a oferta. Pensamentos errados sobre a oferta hoje em dia. Vou dar o que está sobrando. Devemos dar a Deus as primícias. Ou seja, primeiro eu separo a oferta. Depois eu pago minhas contas. E não é só na oferta que nós devemos dar a Deus as nossas primícias. No nosso tempo, na nossa prioridade. Tudo tem que vir Deus primeiro na nossa vida. Ofertar para pagar as contas e as despesas da igreja. Pensamento errado sobre oferta. Com certeza a oferta é usada para as responsabilidades que uma igreja tem. Como exemplo, água, luz, telefone, ventiladores, cursos. Porém, não contribuímos com essa finalidade em mente. Não temos que ter isso no nosso coração quando estamos ofertando. Isso vai ser usado dessa forma, mas não é o que tem que estar na nossa mente, no nosso coração, quando nós estamos ofertando ao nosso Deus. Ofertar é um modo de ficar rico e abençoado. Pensamento errado sobre a oferta. Nem sempre as bênçãos de Deus são materiais. Nós vimos em 2 Coríntios capítulo 9, as bênçãos por meio da graça, as bênçãos nas regiões celestiais que nos são concedidas. Não é possível ofertar por motivos interesseiros e agradar a Deus. Nós acabamos de ver isso. A ideia de ofertar para receber algo em troca não é bíblica. Não vimos isso. Não vimos essa intenção nas Escrituras. Um coração que oferta dessa forma não está agradando a Deus. A palavra dízimo só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E ainda, nessas 3 vezes, 2 vezes, é nos evangelhos de Mateus e Lucas. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e João se passavam ainda na velha aliança. Por quê? Cristo não havia morrido. Essa divisão que é feita na Bíblia, de Novo e Velho Testamento, foi o homem que colocou. O Novo Testamento começando a partir de Mateus. Mas, na verdade, Jesus ainda está vivo durante os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só a partir do momento em que Jesus morre é que a nova aliança entra em vigor. Nós vimos isso na aula 6. Vamos relembrar isso. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Vamos aí refrescar a nossa memória agora da aula 6. Lá no livro de Hebreus capítulo 9, os versículos de 16 a 17. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Portanto, enquanto Jesus estava vivo em Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda estava vigorando a velha lei. Não estava vigorando a nova lei. A nova lei só entra em vigor a partir do momento em que Jesus Cristo morre na cruz. É aí que o testamento é validado. É isso o que diz as Escrituras, Hebreus 9, 16, 17. Os evangelhos, então, além de Jesus não ter morrido, além de ainda estar sobre a velha aliança, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ali no contexto está conversando com judeus, ainda no regime da velha aliança. Precisamos compreender muito bem esses contextos. Vamos agora, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. A lei do dízimo era só para os judeus. Não podia, ela ainda não tinha sido abolida porque Jesus Cristo não tinha passado pela morte.
Preste atenção em mais um detalhe. O dízimo se referia a coisas colhidas da terra e não ao dinheiro. 23, 23. As coisas da terra, hortelã, o cominho. Olha só que interessante. Além disso, aqui em Mateus 23, 23, Jesus não estava tratando do dízimo com esses fariseus hipócritas. O contexto aqui, ele estava falando do estilo de vida deles, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isso que eles deveriam viver. Era esses preceitos mais importantes da lei de Moisés que eles deveriam guardar. O contexto da passagem não era dízimo. Em Lucas 18, vamos lá no Evangelho de Lucas 18, os versículos de 9 a 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mais uma vez, Lucas estava na velha aliança. Jesus ainda não havia morrido. Portanto, quando falado a palavra dízimo, quem dava o dízimo era o judeu, que vivia na velha aliança. Precisamos ficar dentro do contexto. Além disso, segundo a passagem, quem foi justificado? O judeu, que estava dando o dízimo? Ou o publicano? Quem deles ali que foi justificado? O publicano, não é? E aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Jesus aqui novamente não está tratando do dízimo. O contexto aqui era nos dizer que aqueles que se vangloriam das suas obras serão humilhados. E não precisam da misericórdia de Deus, pois eles já acham que são justificados pelas suas próprias obras. Nós vimos na aula 7 que as nossas obras não nos justificam em nada. Nós precisamos praticar as boas obras preparadas por Deus para nós as executarmos. Um bom exemplo disso, a oferta verdadeira para Deus. Temos no capítulo 7 de Hebreus a palavra dízimo, que é a terceira vez que ela aparece aí no Novo Testamento a partir de Mateus. Depois nós não vamos mais encontrar a palavra dízimo. Em Hebreus capítulo 7, aqui nós estamos dentro da nova aliança. Jesus Cristo já havia morrido, a nova aliança já estava em vigor. O autor de Hebreus vai tratar, no contexto do capítulo 7, da mudança de sacerdócio e da mudança da lei. Vamos lá abrir em Hebreus, capítulo 7. A carta aos Hebreus foi, como o próprio nome disse, escrita aos judeus que se converteram ao cristianismo. Esses homens, esses judeus, tinham dificuldades em separar a velha e a nova aliança, em separar as coisas, essa transição da lei, essa mudança da lei. A carta aos Hebreus é uma ótima carta para nós compreendermos isso, porque o autor de Hebreus aqui está tentando mostrar para esses irmãos que eram judeus e agora se tornaram cristãos, as diferenças entre as leis, as diferenças entre as alianças. E aqui nós vamos ver que o contexto é para tratar sobre o sacerdócio e a mudança de lei. Olha o versículo 12. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Está falando do sacerdócio e da mudança da lei. No Velho Testamento, quando era preciso que um sacerdote, para fazer a purificação dos nossos pecados, dos pecados deles, na verdade, nós estávamos vivos, esse sacerdote só podia ser escolhido sendo um homem vindo da tribo de Levi.
Nós estudamos isso. Nós vimos que as pessoas responsáveis aí pelas coisas santas do templo tinham que ser levitas. Jesus não era da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. Portanto, esses judeus aqui da carta de Hebreus tinham dificuldade de entender como que Jesus podia fazer a purificação dos pecados se ele não era um sacerdote vindo da tribo de Levi. Esse é o contexto de Hebreus capítulo 7. Eles estavam tendo dificuldade em entender isso. O capítulo 7 de Hebreus vai explicar exatamente isso. Que Jesus não tinha genealogia de sacerdote. Assim como Melquisedeque também não tinha genealogia de sacerdote. Mas Abraão reconheceu o sacerdócio de Deus Altíssimo e deu a ele o dízimo dos seus despojos. O texto é para mostrar que houve mudança de sacerdócio. Hebreus 7:12. E não ensinar sobre o dízimo hoje. Veja que o dízimo está sendo usado aí só para colocar o contexto do sacerdote para que aqueles judeus pudessem entender que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, mesmo ele não sendo levita, mesmo ele não sendo um sacerdote por direito, segundo as leis do Velho Testamento. Assim é como Jesus. Temos que reconhecer Jesus como o nosso sacerdote, porque nós estamos mediante agora uma nova aliança. Além do mais, se nós prestarmos atenção nesse texto, nós podemos ver algumas coisas interessantes que nos ajudam aí novamente a rebater os ensinos de que o dízimo é uma obrigatoriedade para nós hoje. Segundo o versículo 5, quem é aí em Hebreus 7:5 que recebia o dízimo? A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam antecedentes de Abraão. Os sacerdotes da tribo de Levi. Então, não existe mais a obrigatoriedade, porque além da lei ter sido abolida, não existe mais um sacerdote da tribo de Levi hoje. Estamos dando dízimo para quem, então? Se o princípio, quem tinha que receber esse dízimo eram os levitas. Está dando dízimo para quem? Interessante. Outro ponto. Quem dava esse dízimo? Segundo aí o versículo 5, os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo. Que povo? O povo de Israel, descendentes de Jacó. Nós não somos descendentes de Jacó. Mais uma afirmação aí de que o texto não se trata de dízimo, e sim está tratando do sacerdócio. Segundo o versículo 5, quando eles davam dízimo? Olha aí, a lei requer, no período da lei de Moisés. Não estamos mais na lei de Moisés. Nós vimos isso na aula 6. Se praticarmos uma só lei, quer seja ela a guarda do sábado, quer seja ela o dízimo religioso, quer seja ela a circuncisão, entre outras leis do Velho Testamento, estamos debaixo de maldição. Olha aí, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Pergunto, você está dando dízimo? Por que você não está indo adorar lá no templo em Jerusalém? Por que você não está queimando incenso? Por que esse dízimo que você está dando não tem um levita para receber? Você não está cumprindo todas as leis. Então, segundo Gálatas 3:10, maldito é todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que existem no livro da lei. Nós vimos na aula 6 mais de 617 leis. Além disso, nós caímos da graça, somos separados de Cristo quando praticamos a velha aliança. Vocês procuram ser justificados pela lei? É aquela lei lá que está falando em Hebreus, do dízimo, que você quer ser justificado? É por ela? Separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nos aguarda pela fé e justiça que é a nossa esperança.
Olha aí o perigo da adoração inapropriada, de uma adoração que não foi autorizada por Deus na nova aliança. A palavra dízimo no Novo Testamento. Conclusão, a palavra dízimo no Novo Testamento seria uma grande distorção da palavra de Deus. Se nós ensinarmos qualquer uma dessas passagens para dizer sobre a obrigatoriedade do dízimo hoje, seríamos falsos profetas, transmitindo um falso ensino, transmitindo uma passagem fora de contexto. 2 Pedro 3, 15 e 16. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis as torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Paulo tinha uma característica única de se escrever. Nós podemos aprender muito sobre a forma que Paulo escrevia para que nós possamos compreender aquilo que estava escrito. Aqui o próprio Pedro está dizendo que Paulo escrevia coisas difíceis de se entender, na quais os ignorantes e os estáveis torcem para sua própria destruição, assim como fazem com a palavra dízimo nas Escrituras. Essa foi então a nossa aula 10, a oferta para Deus na adoração. Eu espero ter ajudado vocês. Mais uma vez eu me coloco à disposição nos comentários aqui via YouTube ou na mensagem via WhatsApp para aqueles que estão no grupo de WhatsApp. Deus abençoe vocês, os estudos de vocês e que possa colocar em nosso coração a vontade de adorar a Deus da forma como Ele deseja ser adorado. Porque é esses os adoradores que o Pai procura. São os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito, ou seja, que têm o Espírito de Deus habitando dentro de si e em verdade, conforme a sua Escritura. Deus abençoe e até a nossa próxima aula.